Conteúdos exclusivos, interação e cursos sobre os mais diversos temas para você. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Segunda-feira, 28 de setembro de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Sejam bem-vindos, bem-vindas, homens, mulheres e pessoas que, conforme definição do ministro da Educação, abre aspas, optaram por andar no caminho do homossexualismo, fecha aspas. Hoje, eu e Mara Luque recebemos Cecília Oliveira, jornalista especializada em segurança e administração pública, o editor executivo do jornal Estado de São Paulo, Alberto Bombig, e o dandy de dois córregos, Reinaldo Azevedo. Na pauta, o começo da campanha eleitoral, o próximo ministro do STF, nomeado por Bolsonaro, a vacina de Dória e as barbaridades do pastor ministro da Educação. No conteúdo exclusivo para membros, a liberação do cultivo da maconha para fins medicinais e industriais. Tem também o Superman, o Careca Bonitão e o Neto Bunda. Sabe quem são esses? Então espera que a gente já vai te dizer. Vem com a gente que a Segunda Chamada está começando. Você não sabe, mas já é Natal na Líder Magazine. Pois é, inacreditável, mas já estamos praticamente em outubro, neste ano que parou, sei lá, em março, abril, quem é que lembra? Nesse ano de pandemia, com mais de 140 mil mortos no Brasil pelo coronavírus, chegou a hora da campanha eleitoral para vereadores e prefeitos em todo o país. É hora de promessas que serão e que não serão cumpridas. Vejam pelo Bolsonaro, por exemplo. Na campanha de 2018, ele negou diversas vezes a CPMF e agora está pronta para ir para o Congresso. Outra promessa do Bolsonaro, essa já como presidente, foi de nomear um ministro terrivelmente evangélico para o STF. Essa a gente vai descobrir logo logo se era ou não para valer. O decano Celso de Mello antecipou sua saída do Supremo para o dia 13. Reinaldo, vários nomes circulam nessa disputa. Tem o lavajatista Marcelo Bretas, amigo do Moro, que já participou até de atos políticos, outro dia evangélico com Bolsonaro, e era amigo do Witzel. Até o best friend do Bolsonaro, o advogado, PM e hoje ministro Jorge Oliveira. Tem como apostar num nome? Eu hoje apostaria no Jorge Oliveira. Acho que é quem está mais perto de conseguir a vaga. O André Mendonça é um pouco predileto de alguns ministros do Supremo, porque tem trânsito, mas acho que ele espera para o ano que vem, né, quando se abre a nova vaga com a saída do ministro Marco Aurélio. Hoje, infelizmente, é o Jorge Oliveira. Eu digo infelizmente porque, enfim, ele não tem, não tem formação para isso. Eu, ultimamente, tenho batido em todas as indicações do Supremo desde que o Lula começou a fazer indicação, né? Considerando o resultado de alguns votos ali, eu acho que eu estava certo. Agora, eu insisto numa coisa, né? Você mesmo dá para um amigo seu um cargo que é vitalício até 75 anos. O Jorge Oliveira é jovem. Não sei, o PT tentou fazer feitiçaria no Supremo ali, deu tudo errado, né? Dos 6 votos que mantiveram o Lula na cadeia em abril de 2018 contra a Constituição, dos 6, 5 eram indicações do PT, só o Alexandre de Moraes não era. E dos 5 que votaram de acordo com o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, né, que não permite a prisão antes do trânsito em julgado, 3 não eram indicações do PT. O Bolsonaro deveria, na verdade, nomear um jurista independente. Seria o certo até para ele, né? Mas, enfim, talvez ele esteja buscando a traição, né? O De Gaulle tem uma frase que diz que o primeiro dever do grande estadista é justamente a traição. A única coisa que não serve para o Bolsonaro é que ele não é um estadista, né? E compará-lo com o De Gaulle certamente é um abuso. Cecília, para você, um ministro terrivelmente evangélico muda alguma coisa? Olha, eu acho que muda consideravelmente, porque, assim, os ministros têm sua religião, todo mundo tem lá suas predileções e tudo, mas eu acho que o problema que a gente lida agora é que isso não é mais foro íntimo, isso tem que estar praticamente no seu currículo. Então, assim, quando esse tipo de posição que deveria ser íntima é uma posição ali praticamente colocada como quesito para ocupar a vaga, significa que eles vão usar isso
no seu exercício, porque se não importasse, estava guardado. Então, eu fico um pouco preocupada nesse sentido, especialmente se a gente pensar que, para além dessas propagandas de queremos um ministro terrivelmente evangélico e tudo, a gente pensar que eles vão legislar sobre a vida de uma população extremamente diversa, com outros credos, com outras predileções, e como é que isso vai funcionar? Eu fico ali pensando que a gente está com um pezinho em Gileade. Acho que a coisa vai demandar mais do que já está debandada. Então, acho que é isso. Se fosse só uma vírgula, né? Se fosse você é um jurista, publicou X livros, dá aula em X universidades e é evangélico, seria uma coisa, mas eles invertem isso, fulano é evangélico e até fez faculdade. Tanto é que viram, essa semana rodou no Twitter o nome de Damares. Eu falei, meu Deus do céu, mesmo só disso chegar a ser uma piada ou um meme sequer, é assustador. Então, assim, a nossa ladeira está sem fim aí, ó. Só lembrando que, pela Constituição, não precisa nem ter curso superior, né, para ser ministro supremo. Basta ter notório saber jurídico e reputação ilibada. O problema é que todos os nomes que, a meu ver, estão circulando aí no mundo bolsonarista, o problema nem é ser evangélico, é a falta mesmo de notório saber jurídico, a julgar pelas barbaridades que fazem e propõem, né? Então, você vê o André Mendonça. O André Mendonça foi o cara que entrou, em nome do Ministério, ele entrou com habeas corpus na justiça, né, para liberar um amigo. Então, é inacreditável que possa estar concorrendo a essa condição. Né? Reinaldo, você é um cara que tem notório saber jurídico. Você topava uma vaguinha? Então, uma vez eu até brinquei, você sabe que o sensacionalista fez uma piada comigo, eu comprei a piada e escrevi um post dizendo que, sim, gente, depois de conversar com mulher e filhos, eu decidi, sofrendo um pouco, mas porque ia acabar ganhando menos, né? Porque eu não ia roubar. E aí eu ganhei os parabéns até de alguns amigos meus. Eu falei, gente, vocês comeram muita banana? Agora, o Bombig, olha só, a Cecília estava falando aí sobre esse currículo dos nossos ministros e o Reinaldo começou falando que o PT tentou, de certa forma, ali colocar o ex-advogado do partido, o outro lá, tudo indicação deles, alguns com currículos também não tão magníficos, né? Longe disso, inclusive, e deu no que deu. A gente pode dizer que o fanatismo do religioso e bolsonarista é mais fácil de ser contornável do que o fanatismo do PT, que tentou em algum momento ali botar o advogado do partido, porque o advogado do partido, na verdade, não é um cara que acredita que a Terra é plana e que a meia ungida do pastor vai curar você do coronavírus, né? Me parece que o buraco é um pouco mais embaixo agora, né? Sem dúvida. O Reinaldo apontou ali, primeiro para dizer que eu fecho com o relator com relação à aposta que ele fez, acho que é por aí mesmo. Acho que tem uma questão do Jorge Oliveira que é interessante, eu não sei, pelo menos na história recente, não me lembro de alguém nomear um amigo da família para o Supremo. O Jorge Oliveira é um amigo da família Bolsonaro, né? O pai do Jorge Oliveira, se eu não estou enganado, serviu, sei lá, tem relações antigas. Foi assessor direto do Bolsonaro. Do Bolsonaro, exato. Foi criado com os filhos. Então, para além da questão do evangélico ou não, você vai ter alguém muito próximo, uma ligação muito, muito próxima, obviamente, nessa vaga. Então, eu acho que essa é uma novidade. Essas questões das nomeações, o PT tem uma coisa maluca, né? Que se você for pegar a gênese do PT, tem um livrinho muito bom de um historiador da USP, que eu esqueci o nome, o Seco, que ele mostra que o PT, por exemplo, na formação do PT era completamente contrário ao STF, era uma instituição que devia ser combatida pelos princípios do partido. No governo Lula, me parece nos governos petistas que eles tentaram vamos compor, né, indicar alguém ali próximo e tal. Sabidamente que o Lewandowski é o mais próximo de todos, né, porque o Fux, até onde a gente conhece todas as histórias de bastidores do Supremo, o Fux roeu a corda do que havia sido combinado.
E o Lewandowski, sim, essa é uma indicação de proximidade aí das famílias, não tão grande como essa do Jorge com a família Lula em São Bernardo, mas era uma família de São Bernardo, conhecia o presidente. Acabou não dando certo. Esses compromissos parece que não foram muito bem amarrados ali, né, na questão do PT. Eu acho que sim, o Lewandowski foi o que levou assim, até o final esse compromisso, militou ali, votou sempre do lado dos interesses principalmente do Lula, né, mais até do que do PT, mas no caso do Fux não deu muito certo. No caso do Barroso, que também foi uma indicação ainda dos governos petistas, as coisas não deu muito certo. Então há sempre esse risco de chegar lá, você acaba sendo, não sei se cooptado pelo ambiente, né, dos outros ministros, se a pressão da opinião pública acaba sendo muito forte, e esses compromissos acabam ficando para trás, né? Até porque é vitalício, né? Depois que entrou lá, ninguém mais te tira. É um emprego que não tem voto, não passa por avaliação e tudo mais. Então, eu não sei se isso... O que me parece, claro, como vai ser o futuro, é difícil da gente prever. O que me parece que foi muito bem usado, espertamente, malandramente usado pelo Bolsonaro, é sim botar essa vaga como cenoura. Acenar com essa vaga como uma cenoura para o Bretas, para o STJ, desde o primeiro dia, para o Moro, né? O Moro, né, entrou nessa, não, vai entrar para ir para o STF. Então, se ele usa despudoradamente a possibilidade de nomeação para fazer política, eu imagino que ele queira usar efetivamente a vaga para os interesses dele. Antes de passar para... No STJ está uma cotovelar terrível ali, é uma coisa... Boa parte dessa contaminação toda que estão atribuindo ao STF foi a festa de casamento da filha do Noronha. Exato. Todo mundo ali, não, me dá um coronavírus aí que eu tô doido para tomar um coronavírus para entrar na fila do STF. Entendeu? Antes de eu passar para a Mara, que eu vou falar da CPMF, mas, bom, Big, eu entendo a metáfora que você fez da cenoura, mas quando você mostra uma cenoura para 5 ou 6 burros ou 5 ou 6 cavalos, só um vai comer a cenoura. Os outros 4 ou 5, como é que vão ficar quando perderem a cenoura? Tem uma segunda vaga. O Reinaldo já observou ali no começo, né? Essa segunda vaga é meio... o próprio André Mendonça, né? Não, o que eu sei, por exemplo, assim, não, você está indo muito bem na justiça, espera um pouco, precisamos de você aqui, lá na frente a gente preenche. Ele tem a segunda vaga, né? Que é a vaga do Marco Aurélio, né? Então... É óbvio, eu concordo com o Reinaldo, tá rebote no garrafão da NBA, essa vaga, todo mundo dando cotovelada para pegar essa bola e botar lá na cesta. Mas haverá sempre uma segunda, né? Quem não foi agora pode ir lá na frente, então vai diminuir a probabilidade, mas acho que ele continuará jogando enquanto ele tiver essa possibilidade de nomeação. A queda ilegal do governador Wilson Witzel, porque é ilegal, o que se fez, não tem lei que sustente, já pertence ao âmbito da disputa por uma vaga no STF. Aquilo que o STJ fez, da decisão monocrática ao endosso da Câmara, da Corte Especial depois, depondo um governador sem apresentar denúncia, e isto quer dizer que nem defesa houve, né, o que é uma aberração, você não depõe nenhum deputado estadual assim, né, é uma agressão ao princípio democrático de alguém que eu acho que deveria estar no TPI, no Tribunal Penal Internacional, não interessa. Mas a deposição ilegal é disputa pela vaga da STF. Sem dúvida. Fala, Cecília. Pode falar? Eu fico pensando sobre isso ainda tem uma próxima vaga e, sinceramente, me admira que o André pense nessa vaga, assim, nessa promessa de tão longo prazo, pensando que esse pessoal muda de posição muito rápido. Essas promessas de longo prazo... Eu não sei como é que ele acredita nisso. Eu acredito nesse pessoal que está aí se acotovelando para poder morder agora e segurar, porque daqui uma semana, cara, quem garante? Olha o Moro, o cara era a promessa. Olha o Guedes, era a promessa do futuro do mundo, praticamente. E hoje parece o tio que é tirado da sala porque tá peidando, né? Louco! Olha só, acreditar na promessa é dose. Mudando de promessa, eu falei aqui no começo que neste mês de outubro o Guedes, né, o tio que tá todo mundo querendo tirar da sala porque tá peidando, vai empacotar e apresentar para o Congresso a nova CPMF, que o Bolsonaro tanto negou durante campanha, já depois de eleito, etc.
Mara, vai sair e para onde vai esse dinheiro se sair? Ele quer esse dinheiro para desonerar a Folha, né? Ele precisa desonerar a Folha, ele vê na desoneração da Folha o caminho para conseguir geração de empregos. No mercado, há muita dúvida em relação à eficiência disso, as pessoas não gostam. A CPMF foi, no passado, um instrumento que foi importante, relevante. A gente tem aqui no canal Diálogos com Everardo Maciel, que foi quem colocou a CPMF, e ele fala sobre isso, da eficiência do imposto, mas ele fala também que, olha, hoje as condições no Brasil são completamente diferentes, inclusive a taxa de juros mais baixa. Mas o ministro está com essa ideia fixa na cabeça, é isso que ele quer, é nisso que ele está trabalhando. Hoje de manhã teve uma reunião no Palácio dele, com os líderes do governo no Senado, na Câmara, no Congresso, e aí, quando terminou, né, não há um acordo da reforma tributária, o mercado já ficou reagiu mal ao resultado dessa reunião, mas o fato é que sim, ele quer essa CPMF e vai fazer tudo para trazer essa CPMF, porque é onde ele enxerga que há perspectiva de desonerar a Folha e, com isso, você ter geração de empregos, embora haja muita dúvida em relação a se vai ter essa atração de empregos ou não. A ex-presidente Dilma, ela tentou desonerar setores em busca desse crescimento econômico, em busca da geração de empregos, e não conseguiu. Não conseguiu, e pelo contrário, colocou o país numa rota ali fiscal bem que deu no que deu, né? Enfim. Agora, eu queria chamar a atenção que você falou do que o presidente prometeu e agora não está fazendo, né? Então, a CPMF é uma, mas olha só, combate à corrupção é outra, né? Que ele também não cumpriu. Só nomear gente com técnicos, né, também não está cumprindo, e a gente vê aí se confirmada a aposta de que o amigo amigo dos meninos que vai para o STF, quer dizer, mais uma vez, não está cumprindo, quer dizer, é uma sucessão. O presidente, na verdade, ele não está cumprindo com nada do que ele prometeu nesse sentido de tentar deixar o país melhor. E só complementando a Cecília, a questão do terrivelmente evangélico, você colocou muito bem, e você tem um problema maior do que você colocar no currículo, né? Isso, quer dizer, você não colocar a sua religião no currículo já não faz muito sentido, mas o problema é que o STF, ele tem sido, o Barroso fala isso, do papel humanista do STF, quer dizer, se você coloca pessoas que vão atuar de acordo com os seus princípios evangélicos, então a gente vai ter uma série de problemas que o STF estava conseguindo resolver e que vão levar o país para uma idade das trevas, né? Pois é, estamos prestes a viver a república fundamentalista evangélica do Brasil. Enquanto só discordo de você quanto ao quadro técnico, porque o Mário Frias está lá. Né? Tem isso. Ninguém pensou nisso. Mas e aí, mano, eu não vejo a hora, de terminar essa gravação para comer umas bolachas, mano, da hora. Pois é, gente, calma. É porque se for verdade essa promessa do João Dória, governador de São Paulo, de vacinar toda a população até fevereiro de 2021, eu não vou ser o único querendo virar paulista aqui. A promessa do Dória é a seguinte: a chinesa Sinovac entregará ao Instituto Butantan em outubro 5 milhões de doses da vacina, que está agora na terceira fase de testes. A vacinação depende, claro, da aprovação da Anvisa, mas o governador diz que pode começar a vacinar os profissionais de saúde já em dezembro e ter toda a população de São Paulo imunizada até o final de fevereiro. Já existe uma negociação do governo estadual com o Ministério da Saúde para a compra de 40 milhões de doses da vacina para começar a vacinar pessoas até em outros estados. Bom, Big, eu lembro que o Dória também prometeu que ia cumprir o mandato como prefeito de São Paulo. Será que nessa aí da vacina a gente pode confiar? Eu acho que ele está apostando muito alto nessa vacina, até pela questão econômica, né? Se você pegar o orçamento de São Paulo para o ano que vem, tem dinheiro não. Tem muita obra parada em São Paulo.
obras que, tudo bem, obras que ficaram paradas do governo do Geraldo Alckmin, mas você não tem como você chegar na campanha de 2022 com o que quer que ele dispute, hein? Se ele disputar a reeleição, se ele disputar a presidência como ele quer, e dizer, olha, essa obra está parada há 4 anos, mas ela não é problema meu. É complicado, né? 4 anos parado, né? Assim, no meu governo não consegui levar adiante. Reinaldo sabe bem o tanto de coisa que tem, algumas que eu acho que não saem mais, tipo monotrilho, linha do metrô. Então tem um problema que ele foi abatido ali, para usar um jargãozão, né? Abatido em pleno voo, por um projeto dele de mostrar uma pujança econômica de São Paulo, mostrar obra, mostrar tudo mais para se cacifar. O coronavírus, a pandemia, botou abaixo. Não botou só dele, botou de muita gente. Então você pensa hoje, qual que é a marca do governo João Dória? Ainda não temos uma marca deste governo, né? É transporte, é metrô, é estrada, é educação, é segurança pública, ainda não está muito claro. Então acho que a vacina surgiu muito como essa... Se eu vacinar a população inteira de São Paulo antes que todo mundo e levasse a vacina para outros estados, eu me projeto nacionalmente. Ele não tem política nisso, é o que ele vai dizer, é o que dizem os assessores, mas no entorno dele todo mundo comenta isso, que essa vacinação projetaria ele nacionalmente, ele precisa dessa projeção, governadores de São Paulo têm sempre muita dificuldade para disputar, desde Fernando Henrique tem muita dificuldade para disputar o Palácio Planalto. Que era carioca. Que era carioca, né? Que é carioca. Então é um problema, quer dizer, agora, tem o tempo da ciência. O tempo da ciência é muito diferente do tempo da política, né? E eu percebo, pelo menos quando vejo a entrevista do Dr. Dimas Covas, já não está tão acelerado, né? Para usar o lema de campanha do Dória do Acelera. Quando o Dimas fala, o presidente do Instituto Butantan, já é uma coisa, não, estamos otimistas, mas vamos ver. Então, acho que e depende do Bolsonaro, porque quem legisla sobre vacina é o Ministério da Saúde. Então, se chegar lá na frente também o Bolsonaro disser, não, isso aqui não é assim, não vai ter Estado, não sou eu que distribuo, também pode ter essa complicação política e que, olhando aí o governo Bolsonaro, olhando o Pazuello, né, eu acho que os interesses da população podem ficar em segundo plano numa disputa política. O Reinaldo, olha só, o Bombig falou aí sobre essa marca do governo Dória, né, que é um governo que não está com nenhuma marca, mas a pandemia não atrapalhou todo mundo? Quais são os governadores ali, exceto o Flávio Dino, talvez, que esteja, que aparece um pouco mais, o próprio João Dória... mandato já, né? Então, o João Dória, que no início da pandemia aparecia bem com o Witzel, até acontecer com o Witzel o que aconteceu. Agora, se o Dória conseguir, né, cumprir essa promessa, ou pelo menos parte dela, ele não retoma um pouco esse protagonismo do combate à Covid? O que isso significaria em termos de campanha eleitoral para ele? Eis a questão. Sabe, enquanto o Bombig falava, e eu concordo com a análise que ele faz, acho sensata, mas vamos lá, Bombig, eu penso numa coisa até pior, que é o Dória cumprir a promessa da vacina, porque, segundo andei vendo aí, parece que até é possível, do ponto de vista técnico. O dinheiro dá-se um jeito de arrumar. Se ele não arrumar aqui, a China arruma o dinheiro. Eu penso uma coisa mais tétrica, aí tétrico mesmo, que é conseguir fazer a vacinação e isso não ter grande importância. Uhum. Porque o país está doido. Sim, você tem razão. Mas, Reinaldo, você fala em não ter grande importância por não ter eficiência a vacinação? Não, mesmo ou por o país estar doido e não valorizar isso? Não valorizar isso. Não, eu acho que pode ter eficiência, de qualquer modo, talvez não dê tempo de testar, porque precisa ver quanto tempo vai ser a imunização e tal, quanto tempo vai demorar. Não, é de não se valorizar mesmo. Uhum. Nós estamos vivendo... A pesquisa Ibope é uma coisa muito assustadora, porque, de um lado, tem, claro, o efeito dos R$600, né? 5 parcelas serão de 600 e, para dar os $1.000 do Bolsonaro, tem que ter mais 4 de 600, né? Mas que sejam mais 4 de 300. A gente viu o efeito que isso tem, né? Quando você pega ali dados parciais da pesquisa, evidentemente, o Bolsonaro virou o Bolsonaro das massas agora, né? Em certo sentido. Mas também, na opinião pública, na classe média, nesse zum que há por aí, essa disputa de louras que houve no Rio de Janeiro, nesse fim de semana,
ou a disputa de sabe com quem está falando no restaurante aqui em São Paulo. Que é vou ligar para o meu delegado. Vou ligar para o meu delegado. E tem isso, agora as pessoas têm delegados privados. Não, eu sou irmão, eu também sou, e não sei o quê. Aí eu mal tenho ortopedista, os caras têm delegado, eu estou bolado com isso. Exatamente, né? Ninguém tem endocrinologista, cardiologista, tem delegado. Ginecologista a gente tem, né, Cecília? Cada um tem Pois é. Vocês estão precisando. O negócio é, a gente está precisando se esforçar mais para chegar ao patamar de delegado. É que nenhum de nós expõe o seu neurologista, porque isso é uma questão pessoal, tá? Então é o seguinte, há uma certa insensibilização, dessensibilização da sociedade. O Bolsonaro, por incrível que pareça, levou essa. Né? São vários fatores, desde as pessoas não aguentarem mais ficar em casa, né? As pessoas descobriram que suas vidas privadas eram uma merda, né? Boa parte delas não suportava ficar em casa com a mulher, com os filhos, com não sei o quê, com o marido. Então, há um enfaro, né? Até a coisa mais grave, que é uma certa desconfiança mesmo. Assim, as pessoas estão, como Camões, estão se libertando da lei da morte. Foda-se, elas estão indo para a rua. E não estão nem aí, como se não houvesse amanhã. Então, assim, o pior cenário que eu vejo é o Dória conseguir vacinar São Paulo e nós diríamos, sei lá, se no começo da pandemia alguém dissesse o Dória vai conseguir vacinar São Paulo antes de todo mundo, primeiro mês da pandemia, quando estava todo mundo na sacada vaiando Bolsonaro. O Dória vai conseguir vacinar todo mundo antes do Brasil. Diríamos, está eleito. Pouco a pouco está perdendo importância. Né? E isso é muito grave. Então, quando se fala de ter um ministro evangélico, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Cília, eu compartilho, você está certa, né? Mas acho que mais grave do que ter um ministro evangélico é ter uma população que não acredita na ciência. Né? Na média, gente informada que não está acreditando na ciência. Pode ver que essas coisas agressivas estão acontecendo com os engenheiros, com os médicos, com os universitários. Não é o povo. O povo tem medo da vacina, o povo tem medo do bicho. Até porque corre de morrer mesmo, né? Os bacanas universitários estão se batendo aí pelo direito de se comportar como um hooligan. Mara, isso que o Reinaldo falou sobre essa reação do povo, né, que seria... A gente tem uma pesquisa que aponta o Bolsonaro com 40% de aprovação, e o problema... será que o problema é exatamente a ciência ou a maneira como ela é usada como artifício? Eu vou explicar. O Bolsonaro é um cara, você acha que ele seria capaz de atrapalhar a vacina do Dória só para espizinhar o concorrente, o inimigo dele? Ou, pelo contrário, ele tentaria puxar essa responsabilidade para ele, como ele fez com a história dos R$600, por exemplo? Que eu acho que qualquer que seja o argumento dele, os 40% vão cair. Né? Se ele falar, eu vou liberar a vacina para São Paulo porque eu estou dando aqui, a ideia é minha, sei lá, eles vão acreditar que foi ele. Se ele falar, não vou dar vacina para ninguém porque isso é um perigo, esse cara é um irresponsável, os 40% vão... É isso aí, meu presidente. É isso, né, Mara? Eu não tenho a menor dúvida de que ele faz o que for melhor para ele. Em relação à popularidade dele, ele tomou o gosto pela popularidade que ele não tinha antes, uma popularidade que ele não tinha, que ele ganha com com a ajuda emergencial, e ele não vai abrir mão disso porque ele está de olho no mente dele. Ele não está preocupado com essa grande massa que não tem com o que viver. Ele está preocupado com 2022, entendeu? Exato. Então, ele não vai sair defendendo a vacina para ajudar essa grande massa de brasileiros que vivem em situação vulnerável no país hoje, que ele agora voltou a atenção para essas pessoas. Ele não está preocupado em vacinar essas pessoas, ele não está preocupado em dizer para essas pessoas use máscara, ele não está preocupado em dizer para essas pessoas mantenham o isolamento social, ele não está preocupado com essas pessoas, ele está um pouco se lixando com essas pessoas. O que ele está preocupado é com 2022, e por isso ele está desesperado para arrumar o dinheiro para o renda básica. Agora é renda básica, né? Renda Brasil, agora virou renda básica.
Agora, ô Cecília, a tia Zuleika do Zap recebeu no grupo da família dela uma informação quente dizendo que a vacina chinesa vem com chip de controle mental. Por que ninguém está falando disso? Cara, a hora que eu tenho contato com essas coisas do WhatsApp, eu fico assim, meu Deus, como é possível, sabe? E eu realmente tenho algumas amigas do meu tempo mais longínquo de Minas Gerais que me mandam essas coisas de Minas Gerais. Eu fico assim, como assim, gente? E realmente eu estava seguindo, inclusive, um colega que perdeu um familiar recentemente e que era adepto dessas teorias mais esdrúxulas. Assim, quando começou a pandemia, eu voltei para o Facebook para poder ficar de olho no que estava rolando ali, que é o suco, né? São irmãos ali, o WhatsApp e Facebook. E eu lembro desse cara falando que já existe vacina para o corona, é só você ver, o seu cachorro já tomou. Alguém está segurando isso aí porque eles querem matar a gente. E, cara, não é possível. E aí, você falando isso, eu realmente fico assim num misto entre não é possível que essas pessoas acreditam nisso, mas aí a gente tem essas pessoas no nosso círculo, né? Essas pessoas existem. Não é uma tia do WhatsApp intangível, não. É realmente aquela pessoa que você conhece fisicamente, pessoalmente, sim. E que eu realmente fico assim, eu discuti com essa pessoa, tentei ali conversar no Facebook para poder falar, cara, mas são tipos diferentes, tipo, o que tem aplicação em animal é uma coisa, em pessoa é outra, e assim, não tem justificativa que faça sentido, não tem explicação científica que você apresente e que a pessoa, pode ser. Assim, a verdade não é um mito. A verdade se tornou um mito. A ciência é um mito. É uma coisa assim. O que vale é a opinião. Eu li, eu entendi que não é e não é. Pronto. Agora eu mantenho a campanha que eu lancei aqui, que é uma mistura de Darwin com Maquiavel, que é bolsonaristas não tomem a vacina. Inclusive, sou a favor, gente. Mantenham a credibilidade aí nas suas coisas. E não toma. Agora, você que é empregado de bolsonarista, pelo amor de Deus, toma, né? Senão você vai morrer. Você está coberto de razão, Cecília. Eu até falei isso aqui em uma ou duas edições do programa, porque a gente fala, o povo é muito ignorante, o brasileiro não tem educação básica, e é verdade, infelizmente, mas recentemente eu fiz uma limpa dos meus grupos de WhatsApp, porque estava demais, e eu tive que sair de alguns. E eu fiz assim, eu fiquei aliviado, porque realmente é gente que eu conheço, gente que estudou comigo numa das melhores escolas do Rio de Janeiro, assim, gente é juiz, é médico, é advogado, que acredita que a Terra é plana e que a vacina é chinesa, que o vírus é chinês, e é uma loucura. Você fala assim, gente, o que está acontecendo? Parece que são pessoas que ficaram tanto tempo nas suas próprias bolhas, dos seus segmentos, que quando chegou a internet para dentro delas, elas começaram a acreditar em qualquer coisa. Tabet. Da carochinha. Desculpa. Pode falar, Reinaldo. Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, em relação à cloroquina, a posição é a seguinte: não há nenhuma evidência de que funcione, mas como não há nada que funcione, então pode. É isso aí. É Conselho Federal de Medicina. Aliás, pelo amor de Deus, meus médicos, não me abandonem, eu preciso de vocês para viver, literalmente. Mas, como categoria, nenhuma categoria aderiu de maneira tão miserável, tão burra e tão contra a ciência ao bolsonarismo como os médicos. Sim. É uma coisa assustadora. Tudo ainda por causa dos médicos cubanos, da Dilma, de não sei o quê. Tudo. Uma reação corporativista, burra, ignorante, desinformada. De resto, os cubanos saíram e os pobres ficaram sem médico, porque nenhum médico bacana foi querer ir lá atender pobre no interior para palpar barriga cheia de verme. Né? Começou lá atrás e eu queria observar só uma coisinha. Não sei se aconteceu isso com vocês nos grupos, mas até uns anos atrás a gente
o jornalista, né, sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele uma hora falava assim, e você, que aí polarizavam 2 ou 3 ali, né, com 2 opiniões, e a gente, jornalista, era utilizado como para tirar dúvida, né? Você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, assim, fala aqui, qual que é a verdade? Acabou. A nossa opinião não interessa mais. Não, a gente, na verdade, é opinião negativa. Lá, você tem imprensa. Vale menos porque você é jornalista. Negativa. Olha, eu sou jornalista, assim, né, sou jornalista de política há muitos anos. Então, um grupo de amigos assim, pô, política, ninguém quer saber a minha opinião, não entendo nada. Os caras na verdade, varia de acordo com a manchete. Se a manchete agrada a eles falam assim, a Globomente, Veja Lixo, Fosse de São Paulo, etc. Quando a manchete é boa, eles mandam como, olha aí, ó, tá endossado por grande veículo. Tem isso, mas o saber, um pouco que a gente estava apontando na discussão agora, o saber não tem mais valor nenhum, sabe? Não tem, a verdade não interessa. Se você é médico, se você é jornalista, o importante é você ter opinião. Acho que a Cecília falou isso. Eu tenho minha opinião e não me interessa o que você acha. Não me venha dizer que eu estou errado. É isso. É uma coisa complicada. O Milton Ribeiro, pastor presbiteriano e ministro da Educação, andava meio sumido. Ele foi nomeado, aí pegou coronavírus, teve de se afastar, voltou ao trabalho e continuou quieto. Só de ficar calado já estava muito melhor que o Weintraub. Infelizmente, não durou. Numa entrevista ao Estadão, ele disse, entre outras barbaridades, que a gente já vai comentar aqui inclusive, que a questão da volta às aulas e do acesso à internet não é problema do MEC. Mara, então me explica, se o MEC não serve para isso, para que serve o MEC? Dá vontade até de chorar quando você lê isso, porque um dos grandes problemas brasileiros é a evasão escolar. A pandemia vai acentuar, já começa a acentuar isso. Você tem dados da PNAD que mostram que quase 50% dos jovens até 25 anos estão fora, não tem um ensino médio. As pessoas, o que é a evasão escolar? Ele sai, ele perde o vínculo com a escola e não volta mais. Isso é muito ruim para o país, isso é muito ruim para o combate à desigualdade, um grande problema brasileiro de desigualdade, ele é agravado muito com a evasão escolar, e o fato dessas crianças, desses jovens, não terem acesso à internet, computadores, enfim, para ter esse ensino à distância, nesse momento de pandemia, agrava ainda mais a situação. Você tem visto várias matérias que estão saindo com depoimentos de crianças, de pais e mães de alunos que estão desesperados, não sabem o que fazer, e esses jovens saindo da escola. Quer dizer, se ele não cuida disso, quem vai cuidar? Não. Outra barbaridade da entrevista foi a preocupação dele com que as escolas, né, comecem a falar de ideologia, de colocar camisinha, essas coisas. Disse que aceita quando um adulto faz a, aspas, opção por ser homossexual, mas não concorda. E você aí esperando a aprovação do ministro para ser feliz, hein? Quem diria? E que o adolescente que, aspas de novo, opta por andar no caminho do homossexualismo, fecha aspas, vem de família desajustada. Já começa errado falando em homossexualismo, né? Reinaldo, parece que tem uma caveira de burro enterrada na sala do ministro da Educação. A gente sabe que burro é esse, né? Sabe, claro. Não, o burro é o chefe do ministro da Educação. Porque eles veem na educação, o centro do que eles consideram ideologia de gênero e a tal da guerra cultural. Né? Veja só, a Bia Kicis, a inominável deputada do bolsonarismo do Distrito Federal, ela botou um Mandetta com a cara vestido de preto, né? E o Sérgio Moro, e disse, vai disputar uma vaga no Magazine Luiza, fazendo uma referência ao curso de trainee do Magazine Luiza. E aí ela disse, vocês não entendem ironia, olha o que dá a educação do Paulo Freire no Brasil. Essa senhora não tem nem noção do que ela está falando. Pediram para ela bater no Paulo Freire, porque o Paulo Freire teria criado um sistema de educação que distorce a verdade, não sei o que, ela não sabe o que é Paulo Freire, e ela passa a repetir isso. Então, a educação virou ali o centro da militância bolsonarista. Né? Eles acham que se eles realmente dominarem as escolas, eles terão, a partir daí, um centro de irradiação de poder
que é a tese do Olavo, que é a leitura que o Olavo faz do Gramsci, da revolução silenciosa que você vai fazendo a partir das consciências, né? De aproveitar fissuras do sistema para se tornar um imperativo categórico. Isso dizia o Gramsci sobre o comunismo. Eles querem pegar o Gramsci às avessas, fazer isso com essa ideologia que eles têm aí. E aí vem esse pateta, né? Desde falar em homossexualismo até dizer que é uma opção, e tem coisas curiosas aí. Ninguém tem tanto fascínio, desculpem, não quero para ser grosseiro, mas ninguém tem tanto fascínio pelo chamado órgão viril como esses caras. A verdade é essa, né? Porque ele disse o seguinte: esse menino de 12, 13 anos, ele acaba fazendo opção pelo homossexualismo sem nem conhecer mulher, sem nem conhecer homem. Eu suponho que o pastor só fez a opção pelo heterossexualismo depois de conhecer os dois, não? Foi isso? E parece que o pastor preferiu mulher, mas ele deve conhecer bem a coisa. E mais, a ideia também de que existe uma tentação permanente e aí os meninos acabam fazendo opção pela homossexualidade. O Bolsonaro é um fatalista, né? Como dizia o Karl Marx sobre o Luiz Bonaparte, ele é um fatalista, o ministro é um fatalista, né? Ali, no caso do Luiz Bonaparte, ele achava que soldado não conseguia resistir a champanhe e salsicha com alho. E, no caso do Bolsonaro e do ministro, eles acham que ninguém consegue resistir a uma salsicha sem alho. Ou uma salsicha cara, que era... Não, esquece. O ministro diz que as falas foram tiradas de contexto, que se respeita que se respeita todo cidadão brasileiro, seja qual for sua orientação sexual, posição política ou religiosa. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito por homofobia contra o ministro da Educação. Bombig adianta, porque quando a PGR abre esses inquéritos, parece mais jogo de cena que outra coisa, né? Dá uma canseirinha, né? Vai parar no STF, pode virar um inquérito. Ele também agora disse que adotou a posição do Pelé, né? O Edson é uma coisa, o Pelé é outra, que agora disse: eu sou ministro de todos, mas enquanto pastor tenho as minhas convicções. Aí é bom porque ele pode, como ministro, não gostar dessa salsicha com alho, mas como pastor ele pode usar e abusar dela e tá de bom tamanho. E daí faz o que quer, né? Se eu sou ministro de todos, mas eu de bom tamanho. Não, e tem uma malandragem aí que ele está usando, que a resposta é malandra. Primeiro que o contexto, quando você lê a entrevista do Estadão, o contexto piora tudo, na verdade. O contexto não melhora, o contexto piora, né, a situação dele. E a segunda questão, que veja a malandragem que ele está usando. Ele disse: eu respeito todas as opções, né, e as escolhas, não sei o quê, e escolhas religiosas. Tem a decisão do STF, tomada por 8-3, que iguala crime de homofobia a crime de racismo, né, numa ação muito raramente usada no Brasil, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isto é, o Congresso foi omisso, não votou a punição à homofobia, então nós vamos punir por similaridade. Vamos pegar a Lei 7.716 do racismo e vamos aplicar nesses caras. E deu esta posição por 8-3, notando que o relator desse caso agora votou contra, esse foi o Toffoli. Mas por 8-3, então, homofobia é igual a racismo, até que o Congresso vote uma lei, que foi essa a natureza da lei votada. Só que a Constituição também garante a liberdade religiosa. Qual é o truque desses caras? E agora aqui eu quero começar uma discussão, inclusive se o pastor Malafaia quiser entrar, nós topamos eu topo essa discussão. Vem cá, um pastor é livre para praticar pedofilia, para fazer apologia da pedofilia no púlpito? É livre para fazer apologia do homicídio? É livre para fazer apologia do racismo? E de qualquer outro crime? A resposta é não. Não é. Se ele fizer apologia da pedofilia, do racismo, não sei o quê, no púlpito, ele vai ter de responder mesmo no púlpito. Não existe imunidade dentro dos templos para isso. Se não existe para isso, temos uma boa questão. Para a homofobia existe? Porque o que essa turma está querendo é o seguinte: não, eu como pastor posso falar que homossexual é uma aberração, porque foi isso que ele disse. Vai pegar a definição de aberração no Ruais, é isso.
que é uma aberração? O cara vem de uma deformidade social. As famílias todas eram desajustadas. Aliás, devemos agradecer as famílias desajustadas, desde a família desajustada do Lincoln até a família desajustada do Michelangelo, viva elas, né, que criaram esses caras. E sim, tem um monte de homossexual que era vagabundo. Ernest Horn também era homossexual e matava as pessoas. É difícil para essa gente entender que são pessoas que apenas gostam de outra coisa. E agora, eles têm paixão por regular isso. Agora, tem um ponto, Tavete, que a sociedade tem que prestar muita atenção, porque isso já começa a causar problemas sérios, independentemente para que Deus você acenda a sua vela, enfim, falo isso muito tranquilamente, porque sou cristã, vou à missa, enfim, sou religiosa, então não tenho nenhum problema em falar isso. É que quando o ministro da Educação fala isso, quando o governo coloca esse tipo de premissas e de orientação para suas políticas públicas, os problemas que ele está criando não são pequenos. No Ministério da Educação, por exemplo, você criar problemas de educação sexual nas escolas, você vai criar mais meninas vítimas de violência sexual, mais meninas grávidas aos 10 anos de idade, o que vai criar uma série de problemas sociais. Quer dizer, você aumenta a evasão escolar, você aumenta a desigualdade, você aumenta meninas que não sabem se proteger, doenças sexuais. Entende o tamanho do problema que é para o país? Isso? Violência, né, Mara? Violência, exatamente. Porque os gays, os nossos amigos gays, nós sabemos que eles não sofrem violência, pode até sofrer, acontecer, mas excepcionalmente, porque são pessoas de uma classe que já consegue se proteger. Agora, quando você junta a discriminação que vem da pobreza, mais com a questão sexual, você imagina o que são homossexuais pobres na periferia do Brasil, tendo um governo que passa essa orientação, que passa esse valor de um presidente popular. E os púlpitos das igrejas não só tiram pedras, você falou bem, Reinaldo, sobre essa coisa do racismo e tal, basta entrar no YouTube, sim, que você vê uma série de pastores falando sobre negros, África, religiões de matizes africanos. Então, assim, é complicado, né, Cecília? Porque nas regiões mais pobres do país, você ser negro e gay, você corre o risco de vida de tirar o nariz de fora de casa, né? Às vezes nem em casa se está protegido. Sem dúvida. Essa coisa do preconceito, ela é tão comum dentro da religião, e eu vou falar especialmente da evangélica como um todo, porque eu vim de lá. Então, assim, sobre pessoas negras, você tem aquela coisa a maldição de Cã. Então, você já vai construindo ali. Você sofre racismo, não é porque as pessoas não gostam de você, mas tem uma coisa espiritual e que traz esse problema. Basicamente isso, assim, traz esse problema até os dias de hoje, e que é a mesma coisa usada para embasar o preconceito de forma geral. Então, assim, você vê, mas a gente ama o gay, a gente abomina o pecado, que é assim, você pode ser gay, mas você não pode ter atividade, você não pode ter vida sexual. Então, assim, fica sempre fazendo essa meia-culpa para poder dizer assim, do tipo, porque assim, o mandamento é claro, amai-vos uns aos outros, ponto final. Mas aí, o que tem de vírgula nesse amai-vos uns aos outros, mas nem todo mundo, nem todo gay, olha essa bichinha, olha só essa mulher escandalosa, divorciada, não, essa mulher que está denunciando o marido abusivo, essa coisa que Mara levantou sobre deixar as meninas e adolescentes vulneráveis, porque a ideia é abolir a orientação sobre sexo, sobre como se proteger, como evitar doenças sexualmente transmissíveis, sobre como não engravidar, porque a meta é não tenha sexo, não engravide e não tenha doenças sexuais, porque você vai ter vida sexual só com seu marido. Então, assim, tem toda essa construção de
como que você vai evitar todos esses problemas? Casando. Então, assim, você não vai ter doença sexualmente transmissível porque você vai ter um parceiro só seu marido. Você não vai engravidar na adolescência porque você vai casar e aí tá beleza, ter um menino e tá tranquilo. Então, e aí, desculpa te interromper, Cecília, mas é curioso, porque aí você vai ver quem é que fala isso, é a Flor de Lis, né? Com um quarto no clube de swing e uma história que deixa qualquer trama de mitologia grega no chinelo. Nossa, põe chinelo nisso, assim, não há, eu não sei quantas temporadas isso daria para a gente acompanhar. Queria só fechar mais um ponto aqui sobre essa questão que Reinaldo levantou sobre o fascínio sobre o sistema educacional, porque, assim, os evangélicos, eles valorizam essa questão educacional por alguns motivos que são, durante muito tempo, em lugares assim onde pouco havia escola, pouco havia acesso à educação, houve muitas igrejas que educavam as pessoas para ler e tudo, porque elas precisavam ler a Bíblia. Então, alfabetizaram muita gente, eles sabem como fazer isso. Por um outro lado, aí, eles tinham a alfabetização, depois tinha a escola dominical, e aí você ensinava a pessoa a interpretar as coisas, como que isso funcionava. E aí você tem depois, muitas igrejas abriram escolas evangélicas, escolas cristãs. Então, assim, eles conhecem o funcionamento do sistema educacional, eles sabem como fazer isso, né? Assim como sabem como pregar qualquer outro assunto, que aí a gente entra lá na questão, por exemplo, dos planos políticos da Igreja Universal. Então, assim, eles sabem como funciona isso. E agora eles saíram lá da escola dominical e tem o MEC nas mãos. Então, assim, é uma mistura explosiva e a fatura que a gente vai pagar disso aí, a gente ainda vai saber muito à frente. Minha gente, está dada a largada para as eleições 2020. No dia 13 de outubro ao dia 16, nós aqui do My News vamos fazer uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Já estão confirmados 9 candidatos. Vamos então à parte mais esperada de toda eleição. Vamos conhecer os candidatos com nomes, digamos, peculiares. Você já deve ter visto esse aqui, né? Um candidato imbatível. De Brusque, Santa Catarina, o Donald Trump Bolsonaro. Mas tem mais, tem muito mais. Tem também os super-heróis. Tem o Batman, o Superman, o Homem-Aranha do Semáforo, a Drica Lima Mulher Maravilha e até o Super Mario. O grupo que eu mais admiro são os candidatos cheios de autoestima. Tem a Flávia Doçura de Mulher, Seco Delícia Bonitona, Elaine Chique Bonita e o Careca Bonitão, que não sou eu, tá, gente? E eu recebi ontem uma aqui que é a Maria Gostosa. Então, já separa aí. E tem também o pessoal da farra e da descontração. Esse povo mais descolado tem o Cigano, o Rei da Xoxota, o Piroca, Rola, Neto Bunda, Furico da Precisão e o Roceval Putinha. Reinaldo, desses nomes que eu falei, você vai em quem aí? Vou ficar, acho, com quem? A Maria Gostosa aqui que eu mesmo citei. Olha, deixa eu dizer uma coisa, sabe o que é lamentável nessa coisa toda? Nós estamos sendo governados por um desses daí. Bolsonaro não era muito diferente disso. Eu cobri Brasília quando o Bolsonaro era o baixo clero do baixo clero do baixo clero da Câmara. Omar, ele nunca tinha conseguido conversar com uma comissão. Ele não conhecia direito o presidente da Câmara. Ele não conhecia direito o presidente ele não sabia quem era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não é? A diferença entre o Bolsonaro e o Cabo Daciolo é só de humor. O Cabo Daciolo é uma pessoa mais bem-humorada, né? De certo modo, é mais malandro, no bom sentido ali, né? Acredita menos em si mesmo. Nós estamos sendo governados por um desses daí. Não é muito diferente, não. Essa gente que chegou, essa gente de internet que chegou ao Congresso, né, via redes sociais, é muito parecido com esses, né, com esse folclore. Isso daí, assim, eu diria até, Tabet, que muita gente tem até uma certa poesia, tem até um certo gauchismo, no sentido drummondiano, né, uma coisa meio desconstruída, assim, meio, né, como o Brasil né, uma coisa meio à margem, né. Agora, o grave é quando você tem verdadeiras
personalidades que se criaram nas redes sociais e organizadas ali com milhares de seguidores para defender as piores teses e conseguem chegar ao Congresso. Veja, nenhuma dessas pessoas é tão nefasta quanto a Bia Kicis, mesmo que fosse eleita. Né? Vai me processar agora, Bia Kicis, que eu chamei de nefasta? Vai lá, faça isso. Né? Porque eu quero provar que alguém que pinta de preto o rosto de 2 ex-ministros e manda buscar emprego no Magazine Luiza é uma pessoa nefasta. Quem é pior do que a Bia Kicis de toda essa gente aí? Né? Nem o Furico não sei o quê. Não é certamente pior do que a Bia Kicis. Olha, eu vou te falar que eu votaria no Furico da Precisão, porque eu adorei este nome. O Furico da Precisão, para mim, é um poema, porque eu lembro até do Navegar é preciso, viver não é preciso, que as pessoas acham que o preciso é de necessidade, não, é de precisão. Viver não é preciso, navegar é preciso, né? Então, assim, o Furico da Precisão, para mim, chega, olha, tem uma beleza aí, né? Tem uma beleza no Furico da Precisão. É o cara que quer fazer aquilo. Vou te falar, se duvidar é pastor o Furico, hein? Porque para avaliar o Furico alheio com essa precisão... E vocês, Bombig, Mara, Cecília, quem que vocês foram aí? Vão comigo de Furico da Precisão ou não? Relator, eu passo. Eu voto no relator. Furico da Precisão é poesia pura. Esse foi ótimo. Eu voto com o relator. Eu queria... a Cecília do Lago fez uma thread no Twitter com termos que ela procurou nas bases do TSE e que estão inscritos para essa eleição. Tem 6 pessoas que registraram candidatura com o termo pistola no nome. E, assim, são quase 9.000 pessoas que são militares ou usam nome de militar com alguma patente no nome para poder vir. Então, assim, vai ser um surf nessa onda dos furicos, porque, né, as pautas morais estão na moda, e o militarismo é o suco do que a gente... Mas já tem o delegado, pastor, sei lá o quê, né? O cara mistura as duas coisas. Daqui a pouco vai ser delegado, pastor e terraplanista, fulano de tal. Que é que ele ganha ainda mais um apoio. Agora precisa ver se vai dar certo, né? Só para dizer, porque assim, não sei, há muita dúvida. Essa eleição é muito incerta, né? Basta ver que ela está sendo feita no meio de uma pandemia. Eu não sei não, vai ser interessante. Pode ser que essa onda esteja mudando e a gente não esteja percebendo. Acho pouco provável. É como disse o Reinaldo é do interior de São Paulo e eu também sou. O candidato cacareco sempre houve, e não tinha um ano, eu imagino que 2 Córregos devia ser a mesma coisa, não tinha uma legislatura que não tinha um vereador que todo mundo despejou voto nele e votou, sujeito que era menos instruído, que era um piadista e tudo mais. Isso nas eleições municipais, fora dos grandes centros, pelo menos é um clássico. A novidade, o que assustou é isso agora, né, ser a predominância, o mais... O diferente vai ser eleger um cara bem instruído, bom político, com compromisso. Não, acho que vai ser mais difícil, mas eu não sei. Mas eu tenho muita dúvida com relação a essa eleição. Eu acho que ela vai ser bem interessante. Talvez ela seja um ponto muito fora da curva por causa da pandemia, por causa da internet, mas acho que vai ter muita... E o ponto principal que eu acho dessa eleição é o lavajatismo muito... Eu acho que ele está em baixa, e comemoro isso. Obviamente que os grupos lavajatistas ainda são muito fortes, né, os que estão fechados nesse negócio, mas não sinto mais que isso pode, esse discurso da moralidade, da justiça, da bancada do vou prender e tal, pode ter algum efeito. Vamos ver. Sabe o que eu acho engraçado nisso, Bombig? Que aí é o triunfo, modestamente, de uma tese. As pessoas achavam que existia lavajatismo sem bolsonarismo. Não há. Não é. A hora que o Bolsonaro chutou o lavajatismo ficou a ver navios. Definhou. A órfão, hoje, o público em que há a maior percentagem de fãs da Lava Jato, infelizmente, ainda é a imprensa, porque se nega a ver certas evidências de desrespeito à ordem legal praticadas por esses patriotas. Né? Bom, já que a gente está votando aqui, eu queria fazer uma enquete sobre a única questão que importa atualmente, aquela que movimentou a nação inteira nos últimos dias e que vai ser por muito tempo a régua, né, para saber de que lado está cada brasileiro. Eu quero saber de todos vocês, rapidamente, começando pela Mara.
Na treta do Leblon, de que lado você está? Da mesa do restaurante ou da gostosa no conversível? Essa treta do Leblon é um clássico do que é a elite brasileira. Todo mundo sem máscara, uma aglomeração. Eu voto com a Marilis falou assim, olha, eu acho que só deu treta porque a bunda da mulher era muito bonita e a outra ficou com inveja e aí jogou alguma coisa em cima. Eu acho que foi lamentável, tanto a do Leblon quanto a de São Paulo, essa história de meu delegado, meu juiz. Cara, isso mostra Eu vou adiantar meu voto para vocês aqui. Eu acho que na do Leblon não tinha que ter jogado nada na menina. O cara também é um paspalhão de parar o carro ali naquela rua que passa um carro só por vez, no meio de uma pandemia. Uma ambulância quer passar ali, não pode, porque ele tá bonitão, exibindo as gostosas do carro dele. Tá todo mundo errado, mas não tinha que jogar nada na garota, porque suja a rua. O outro também levantou da mesa e foi lá arrancar. Uma palhaçada. Agora, a do Leblon ainda assim conseguiu ser menos pior que a de São Paulo. A de São Paulo me deixou com uma vergonha do ser humano. Um idiota falando que eu vou ligar para o meu delegado e o outro dizendo, não, calma, eu tenho berço, tenho educação europeia. Vai tomar, você não tem nada, você é um bosta. Falo aqui diretamente para você é um bosta, né? Dá uma vergonha, né? Não ter, preferível 10 mil conversíveis parados com bundas de fora do que aquela discussãozinha naquele restaurante de São Paulo. Pelo amor de Deus. Agora eu vou defender São Paulo. Não, deixa eu dizer uma coisa, mas presta atenção no cara também que estava com a mina. Com a mina é ótimo, né? A mina é bem São Paulo. O cara que estava com a gostosa ali, ele disse, eu não sou um qualquer, eu sou engenheiro da Petrobras. Você viu isso? Ninguém é um qualquer. Eu sou engenheiro da Petrobras, eu tenho uma reputação, e agora o que estão dizendo de mim na empresa? Veja você, ele para um conversível numa rua em que só passa um carro, né? Fica ali se exibindo contra a regra, contra tudo, e diz, o que vão dizer de mim na empresa agora? Que absurdo. O melhor comentário... Essa gente toda deveria estar presa. Lá no Rio e aqui em São Paulo. Entende? Porque assim, é inacreditável. Ele mostra algumas coisas. O cara ela desce e dá uns tapas lá na outra, né? Na que jogou Aí o cara que está acompanhando a que jogou, agrediu ela primeiro, ele vai lá para bater na outra. Que é isso? Ele vai e arranca o sutiã da outra. E arranca o sutiã da menina. Que cara é esse? Que loucura! Olha só, eu amo... de lixo brasileiro. Eu amo este programa porque a gente consegue em 1 hora falar do destino do país, de Trump, de sei lá o quê, e no outro a gente está falando da treta do biquíni, da gostosa, sei lá o quê. A gente fala da questão fiscal brasileira, do risco fiscal, do teto dos gastos. E da bunda. Eu quero dar meu voto aqui, não votei ainda, hein? Fala aí. Para mim, o vencedor é o cara que faz aquela narração. Eu recebi pelo menos um dos vídeos que eu recebo. É o sujeito que está no carro de trás, ele fala, sensacional, isto é o Rio de Janeiro. Aquela coisa anos 70, porno chanchada, espetacular. Detalhe, no meio de uma pandemia global, né? Fica difícil defender São Paulo depois dessa narração desse carro. Olha, a nossa treta foi melhor. Eu vou te falar que o melhor comentário que eu li foi o seguinte, o mais errado é o motorista, porque Peugeot conversível não dá. Não dá. Foi o melhor. Bom, aí na sua cidade tem alguma treta ou algum candidato com nome bizarro? Manda pra gente aqui nos comentários ou nas redes do My News. Segunda chamada de hoje fica por aqui. Para quem é membro, tem maconha, mas só como pauta. A gente vai falar do cultivo da maconha medicinal que ainda não é permitido no Brasil. E tem também uma conversa muito legal que o Reinaldo fez durante a tarde na playlist exclusiva para membros. Muita gente, quando acaba o programa, fica na dúvida sobre como achar e onde achar esse extra, né? Tem 2 caminhos, na aba comunidade, onde tem uma postagem, e na playlist membros. É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem para você que não é membro. E para quem é membro, fica com a gente, tem mais um pouquinho de programa aí. Até já.